Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Pela Lente, muito feliz de ter vocês aqui. Já já mostro nossa convidada, apresento ela. Antes, quero lembrar que minhas redes sociais estão aqui na descrição e também o Pix, caso você queira ajudar com algum valor a nossa produção de conteúdo. Seguinte, hoje é dia de falar sobre o espetáculo infantil Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo, em cartaz no Teatro Glauci Rocha, no centro do Rio. O Gabriel, ele é um menino de 8 anos que gosta de dançar, ao mesmo tempo em que ele gosta de jogar futebol, gosta de tocar rock, ele gosta de várias coisas, né? Mas na escola onde ele estuda, não querem que ele faça aula de dança porque ele é menino e menino não pode fazer dança. Será que ele vai desistir disso exatamente assim, tão fácil? É o que a gente vai acompanhar nesse espetáculo. O texto é da nossa convidada de hoje, conhecida por suas peças infantis de muita qualidade e conteúdo. A direção é dela e da Priscila Vidica e direção musical do Marcelo Rezende. A nossa convidada, Renata Mizrahi, depois você vai dizer se eu falei corretamente seu nome, ela é formada em artes cênicas na Unirio, estudou roteiro na EICTV em Cuba, babado, hein? E também na oficina de autores da TV Globo. É professora de roteiro do Roteiraria e ganhou o prêmio Cabiria 2020 com Renata Diniz pelo argumento do longa infanto-juvenil Rodante. Ganhou o prêmio de melhor roteiro de longa-metragem com Tuca Siqueira no Festival de Triunfo em 2018 por Amores de Chumbo, que está na Amazon. Ganhou o prêmio Com Kids 2016 do programa infanto-juvenil Tem Criança na Cozinha, que desenvolveu e roteirizou e foi exibido no canal Globo e agora está no Globoplay. O programa também foi indicado ao Emmy Kids em 2018. No teatro, ganhou o prêmio Shell por Galápagos em 2014 e os prêmios Ilka Salaberry 2010 e 2012 pelos infantis Joaquim as Estrelas e Coisas que a Gente Não Vê. É autora de mais de 27 peças, entre elas Chica da Silva musical, que rendeu o prêmio Shell de melhor atriz para a Vilma Mello. A Vilma é babado também, tá? Um dia eu quero muito trazer a Vilma aqui, que eu gosto muito dela. Ela não sabe disso, que ela não me conhece, mas já estou até avisando aqui. Escreveu a segunda temporada de Homens São de Marte no GNT, além da segunda temporada da série Matches para o canal Warner. Escreveu também Minha Estupidez no GNT, Vai Que Cola, A Vila, enfim, um monte de coisa. É autor e roteirista do telefilme inédito Maria, com direção de Iberê Carvalho. É autor e roteirista do longo Os Sapos, que está em pré-produção, baseado na sua peça homônima, sob direção de Clara Linhart. Menina, que currículo é esse, hein, babado, hein, Renata? Bem-vinda. Bem-vinda, obrigada, Manu. E você falou meu nome certinho, é Mizrahi mesmo. Menina, procurei vários vídeos no Google, aí achei um em que você se apresentava. Eu falei, acho que é isso. Acho que acertei. Seguinte, Renata, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, a gente falar do espetáculo, quem acompanha o programa sabe que eu gosto sempre de ir lá no passado do convidado. Então, eu queria saber o quê? Da sua infância. Como que era a Renatinha? Em que momento da sua vida ali, até porque a gente está falando de teatro infantil, né? Em que momento da sua vida, ao longo dessa trajetória, o teatro e o roteiro foram se tornando um caminho para você? Boa pergunta. Eu acho que sim, eu sempre fui uma criança que gostou do universo lúdico, né? Eu adorava dançar. Eu queria ser uma dançarina profissional. Jazz, eu dançava jazz. A minha geração era jazz, né? E depois o hip hop, o street dance, eu fui migrando para esse tipo de dança. Então, eu sempre flertei com a arte, né? Meu pai era músico, então a questão da poesia já permeava a minha vida, porque ele compunha também. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia direito o que eu queria fazer, eu ainda não tinha entendimento que o teatro era um caminho certeiro na minha vida, né? Então, eu tive uma aula de história num curso pré-vestibular em que o professor, o famoso Simas, ele não só dava aula de história, como ele atuava, ele falava de um jeito que me deixava fascinada. Então, eu não tinha entendimento ainda que ele fazia uma coisa que eu queria fazer. Ele contava a história atuando, era teatro que ele fazia, né? Então, no primeiro momento, eu fui fazer aula de teatro. E eu fui fazer aula de história, desculpa, eu fui fazer faculdade de história. E na faculdade de história, eu comecei a fazer um curso de teatro, porque uma amiga fazia, uma coisa de moda, e foi aí que eu entendi que não era
Não que eu não gostasse da faculdade de História, mas o que era assim que me pegou de jeito era o teatro, e depois eu fui fazer Unirio, teatro na Unirio, né? Onde, desde que eu comecei a fazer curso de teatro, sempre que tinha a oportunidade de apresentar uma cena, eu nunca sabia que cena que eu ia fazer, então eu escrevia as minhas cenas. Eu sempre falei, vou criar uma cena para mim. Então eu comecei desenvolvendo cenas curtas, ainda assim, muito de forma genuína, ingênua mesmo, mas isso foi me dando musculatura. Então, foi muito no erro mesmo, né? Então, eu comecei a escrever cenas, até que fui para o tablado, para festivais de cenas, como esquetes, que tinham muitos na minha época, de jovem, de 20 anos. E aí, até que em 2005, resolvi escrever uma peça inteira, que foi o Nada Que Eu Dissesse Será Suficiente Até Que o Sol Se Ponha, com um nome bem grande, assim, para dar um efeito mesmo. E aí, então, eu fui aprimorando, muito ainda na tentativa e erro, porque na minha época, assim, eu tenho 43 anos, né? Então, ali no início dos anos 2000, tinha muito pouco cursos de roteiro, de dramaturgia, né? Hoje tem muito, mas na minha época ali a gente fazia, era um ou outro, a gente pincelava, então era muito ali entendendo na prática um arco de uma história, um amadurecimento de personagem e tal. Então, assim, desde pequena eu já tinha uma ligação muito grande com a dança e com a música, e na jovem, assim, com 17 anos, eu entendi que o teatro é a arte que engloba a dança, a música, o texto, a interpretação, então eu me encaixei direitinho. Arrasou. E eu acho, assim, fascinante quem tem esse talento, né, da criação, porque, assim, prometo coisa rápida, eu tenho DRT, né, de atriz, fiz o curso, estudei, e eu lembro que sou aposentada, nunca mais, e aí eu lembro que quando eu fazia, durante todo o processo de curso, as aulas, o meu momento de terror era assim, improvisa, cria, gente, quer acabar comigo, me dava até ansiedade, o negócio do arrepio, apavorada, e é essencial para a carreira do ator, né? Ou seja, por isso que eu sou aposentada, hoje já não sou atriz. E a mesma coisa, assim, eu entrei num curso essa semana que teoricamente era de circo, na prática vai ser muito focado em palhaço, vai ter o quê? Muito improviso, já estou apavorada, mas eu vou lá, porque eu sei que eu preciso, mas estou apavorada já. Então, vai ser ótimo, vai ser sempre ótimo. que vocês... vem aqui, gente como você, que cria, que faz, eu acho fascinante, gente, que eu tenho, assim, um problema para isso, uma dificuldade para escrever e para criar, que você não tem noção. Vamos falar da peça, então, vamos falar do espetáculo que eu assisti assisti domingo, e foi, assim, incrível, maravilhoso, para a gente debater vários temas, assim, que tem ali, né? De cara, eu queria saber como que surgiu a ideia de Gabriel Quer Ser Ele Mesmo e como foi esse processo de escrita desse espetáculo. A ideia veio quando nasceu meu filho Gael, que hoje está com 5 anos. Você conheceu lá no domingo, né? E assistiu do meu lado a peça, cantando as músicas todas. Quando eu sempre escrevi para criança, e quando eu tive o Gael, um menino, eu já entendi muito rápido o que é ser mãe de menino, né? É você ouvir, ele vai ser jogador, ele vai usar azul, ele não vai chorar, ele não... E isso me deixou muito assustada, né? Entender, né, como que eu posso deixar o Gael livre para ser quem ele é, porque uma coisa sou eu, uma mãe que tem uma consciência política, uma coisa é o mundo que ele vive, que não dá para controlar. Então, eu pensei nisso muito para trazer o que eu penso para fora, assim, né, para os pais, principalmente. Então, criei a história do Gabriel, que é uma brincadeira com o nome do Gael, que é um menino que adora dançar, e é muito mais fácil uma menina jogar futebol, se aceita jogando futebol, do que um menino dançar balé, porque a gente vive numa sociedade machista, misógina, né? Que diminui as mulheres. Então, a criança, ela já entende isso muito rápido, ela não entende o mundo ainda, ela já está entendendo que ela não pode fazer certas coisas. Então, é a famosa masculinidade tóxica, né? Que desde pequena já tolhe os meninos.
Então, Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo foi escrito em homenagem ao meu filho, para que ele tenha a possibilidade de ser quem ele quer ser, sem ser moldado tão pequeno, né? Então, o Gabriel é um menino que adora dançar balé. Isso não exclui o fato dele gostar de jogar futebol, de jogar xadrez, mas que ele só quer dançar balé. E balé não é nada demais, é só uma dança, né? E ele questiona. Ele tem uma mãe que é uma mãe como eu, é a minha alter ego, a mãe da peça, e ela acha ótimo, mas a escola é um lugar que ainda bota na caixinha, né? E muitas vezes para agradar ali os pais, para poder equilibrar políticas e tal. E aí ele questiona dentro da escola a segmentação de gênero. Então, foi feito a partir do Gael nasceu. Quando eu escrevi, o Gael tinha 1 ano, e a gente conseguiu estrear com o Gael tinha 3. Foi uma batalha. E agora o Gael tem 5, então é bonito porque... Não, o Gael tinha 2 quando estreou, 2,5. E aí a gente teve a pandemia, parou, voltou em 2021 com uma temporada e algumas circulações. E ano passado a gente fez uma mini temporada, né, no Shopping da Gávea, foi um sucesso. E agora está voltando uma temporada popular no centro, no Glaucio Rocha. Então, estou muito feliz, porque é uma peça que eu acho que ainda tem muito fôlego. Sim, e você foi falando de como as crianças acabam sendo moldadas, e a peça mostra muito como muitas crianças repetem os discursos que aprendem em casa, né? Então, assim como o Gabriel, ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser, ele tem amiguinhos que falam, isso é coisa de menina, e a peça... E aí, quem fala isso não é você, quem fala isso é seu pai, e ele é criança, é verdade. É meu pai que fala isso. Então, como que você acha que a peça pode acabar reverberando nas casas, nas escolas, nessas discussões entre as crianças ou entre as crianças ou adultos sobre essas questões de gênero? Eu acho que é uma peça que justamente eu tenho um interesse que vá aos diretores, às diretoras das escolas e convidem os pais, né? Porque às vezes, assim, tem uma família, eu já vi famílias que a mãe é mais liberal e o pai é mais conservador, né? E aí a mãe que chama o pai para ver, né? Porque eu acho que o grande trunfo da peça é que tem esse amigo dele, o Beto, que reproduz tudo que o pai dele fala sem pensar direito, mas ele já está se sentindo completamente oprimido pelos discursos do pai. E o que eu acho que o teatro infantil, todo o conteúdo infantil tem, é a possibilidade desse próprio pai rever o seu comportamento, né? Então, acho que já dando spoiler, mas não tem problema, porque a peça é muito mais que isso, né? Tem muita música, mas é muito importante que num conteúdo infanto-juvenil que é focado em crianças de várias idades, porque vai no teatro né, desde pequenininho até mais velho, ela tem que englobar tudo isso, porque tem famílias, né, que têm vários filhos, então é muito importante que a gente veja, no caso, o vilão, que no caso não é nem o adulto, é a masculinidade tóxica, né, que está sendo reproduzida por um adulto, seja revista por esse próprio adulto, né? E isso faz com que a gente tenha essa esperança de que pais que eduquem ainda os filhos de uma maneira autoritária possam pensar, será que eu estou deixando meu filho ser quem ele é? Qual é o problema do meu filho fazer o que ele gosta? Isso não tem nada a ver com sexualidade, né? Então, é isso. E se tiver também, já está num outro lugar, né? Mas aí, assim, vamos etapa por etapa, né? E são pais que muitas vezes estão reproduzindo o que aprenderam quando eram crianças também, né? Então, a gente conseguir parar essa reprodução incessante, sem reflexão, que às vezes acontece. E aí você falou essa coisa de, dando um pouco de spoiler, mas a peça é mais do que isso, e realmente, porque além de, claro, ter muita luz, muita cor, muito movimento, ela tem muita música, né? A música ela é uma coisa muito importante nesse espetáculo, todos os atores tocam diversos instrumentos, é bem interessante. Qual a importância da música nesse espetáculo, mas assim, que você vê também em espetáculos infantis de maneira geral, né? Eu acho que é uma coisa que ajuda muito a aprender. Fundamental, a música é fundamental, porque
Um espetáculo infantil, como eu falei, né, ele tem que englobar crianças desde 1 ano de idade ou antes. Eu levava o Gael com meses. Até crianças mais velhas, tem uma família que tem um filho de 10 e uma filha de 8 e um de 3, né? Então, por exemplo, o que a criança de 8 ou 10 vai elaborar não é o mesmo que a criança de 1. Né? Então, o que faz a criança de 1 prestar atenção? São os números musicais. Então, quando começa a dispersar, entra uma música, e a música ela atravessa diretamente o coração. A música é o primeiro canal que a criança tem em contato com a arte. Desde pequenininha, ela já está sendo musicalizada pelos barulhos da barriga, depois sai. Os primeiros conteúdos infanto-juvenis são completamente musicais, então são músicas, né? Então, a música no conteúdo infanto-juvenil, para mim, não é nem assim fundamental, ela é necessária, ela é obrigatória, assim, sabe? Ao vivo ou não, né? Aí vai de cada espetáculo. E são coisas que, além do momento, vai levando, né? Assim, a criança vai guardando música e repete, às vezes, por anos. A gente não lembra um monte de música de quando a gente era criança, gente, de que a gente aprendeu, assim. E você falou que você levava, né, seu filho muito para o teatro. Como que você acha que o teatro infantil pode ajudar, né, a formar um público crítico, um público reflexivo, né? A importância de você levar, mesmo que, eu fico pensando assim, eu estou aqui, eu acho importantíssimo, afinal de contas, senão eu não estaria fazendo essa pergunta, mas eu acho que mesmo que a peça não fale claramente do tema, de temas, como é o caso do espetáculo, né, do Gabriel, mas eu acho que de formar, né, essa coisa de ir ao teatro e a partir dali vai se tornando desde pequeno essa pessoa, né, que é crítica, que é reflexiva, né? Acho que o teatro ele não tem que ser os temas eles têm que ir de uma forma delicada, subjetiva, porque ele não é, se você joga na cara, pode assustar, ele tem que vir através de uma história, e aí você vai formando essa opinião crítica na delicadeza, como eu acredito, e trazendo camadas, né? Então, eu acredito. Até porque, desculpa de interromper, a minha sensação é que eu acho que se você joga na cara, você não leva a reflexão, porque já deu tudo, né? E acho que esse processo de construção de raciocínio, seja em adulto, seja em criança, se dá a partir do momento que você vai refletindo naquilo, né? E quando você vai chegando a algumas conclusões, meio que é mais fácil de se transformar numa coisa sua. Isso, para mim, é o papel da ficção. O papel da ficção é a construção do pensamento que vai em camadas, que é diferente do papel do jornalismo, que dá informação direta. Então, para mim, a ficção ela não é expositiva, ela é subjetiva e que vai formando o pensamento para que no final da peça, puxa, me identifiquei com esse personagem, você não acha que isso podia ser aquilo? E esse, para mim, é a elaboração de um trabalho, de um texto, de uma construção, não só do texto, né, da direção, dos atores, de tudo que entra para formar uma peça de teatro, que são várias artes numa só, né? São vários profissionais numa só, para um objetivo, né? Então, para mim, esse é o papel da ficção, e principalmente no conteúdo infanto-juvenil, onde a criança ela vai elaborando aquela história, aquele pensamento, e cada uma vai absorver de algum jeito, dependendo da sua idade, né? Vai elaborar de algum jeito. Então, é muito legal, porque como o Gabriel estreou a primeira vez em 2020, são crianças que são de crianças de 4 anos atrás. Então, tem pais que levaram com as crianças que tinham 2, e agora elas têm 5, ou de 5, agora tem 9, e são novos entendimentos da peça, né? A peça vai chegando de forma diferente. Isso que eu acho legal. Eu tenho recebido esse feedback, e isso para mim é o máximo, né? O fato de querer voltar, né? De indicar, e o infantil nunca morre, uma peça infantil, porque sempre tem novas gerações para assistir. Exatamente. E eu nunca tinha parado para pensar nisso também, da criança que ela vai. Se a gente vai mudando o nosso pensamento, a criança, além de tudo, está no amadurecimento físico também, né? Não só emocional. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? De uma criança que assistiu pequena e voltar alguns anos, são outras coisas, outras percepções. E aí, Renata, você escreve para TV, escreve para teatro, quais são as maiores diferenças entre escrever para essas duas
essas duas plataformas, vou chamar assim, e também a diferença entre escrever para criança e para adulto. Porque, dando meus 2% de opinião, que eu sou muito abusada, eu acho que é uma característica dos dois públicos, aqui falando de criança e adulto, essa coisa do não entregar na ficção, porque o adulto também vai querer ficar assim, gente, me fez de bobo aqui, já me deu tudo, não tive nem o tempo de tá achando que eu sou bobo. Mas, então, acho que isso é uma semelhança, por exemplo. Mas quais são, assim, semelhanças e diferenças entre escrever para criança e adulto e entre escrever TV e teatro? Entre TV e teatro você pode fazer algo muito mais simples, mas que não seja menos profundo. Eu gosto muito disso, de coisas simples que aprofundem, né? A gente tem uma mania de achar que algo para audiovisual, seja TV, seja cinema, precisa ter muita coisa. E eu acho que não. Eu acho que uma história tem que ir direto ao coração, assim, é uma flecha que vai direto ao coração. O teatro é um quadro, né? É um quadro só. Então, está mais calcado na palavra. Você pode, por exemplo, que eu acho fantástico que o teatro tem, você vê no Gabriel, a gente tem o Beto, o personagem que faz o Beto é um ator que tem 50 anos, e o pai do Beto é um ator que tem 35. E a gente tem, e isso, e as crianças compram, né? Compram, e os adultos também. Eu tenho uma peça adulta que chama O Poeta Aviador, que está estreando agora em São Paulo, e tem uma criança em cena que é o Hugo Germano, que tem 31 anos de idade, e ele é filho da Flávia Santana, que é uma atriz, ele é preto, retinto, e ele é filho de uma atriz da Flávia, que é uma atriz preta, com a pele um pouco mais clara, e o Júlio Adrião, que é um branco, e a gente está dando essa família, é uma família, a gente não questiona se ele tem 31 anos, ele está fazendo uma criança, porque o teatro, você vai comprando isso, o audiovisual, ele é mais naturalista, você tem que, se é uma peça, se o Gabriel for para o cinema, eu não posso botar adulto fazendo criança, eu tenho que selecionar um elenco infantil, entendeu? Então é muito diferente nesse sentido. O teatro, as passagens de tempo, você trocou a cadeira, botou de lugar, mudou 2 dias. O cinema, o audiovisual, você tem que dar... são outros recursos. E está calcado no visual também, né? O teatro tem uma coisa que pode estar calcada dependendo da peça, né? A palavra e o audiovisual, você tem tudo que você puder substituir a palavra por ação, melhor. Por ação, por imagem, não nem ação, imagem. Né? Então, isso é uma diferença importante. E você pode, enfim... E a diferença do adulto para o infantil é muita, porque o infantil, você pode ser mais leve não no sentido de bobo, no sentido de trazer um humor mais genuíno, um humor que a criança, ela ri de coisas muito genuínas, assim, né? Um olhar que eu dou para o meu filho, ele acha engraçado. E você pode abusar disso na peça infantil, sem deixar de ser... isso não precisa ser uma patifaria, mas pode ser também, e pode ser bom, né? Assim, o adulto, você exigem outras coisas, não que não possa ser leve, a leveza eu acho super importante mesmo num grande drama, mas são outros mecanismos, são outras ferramentas. Então, nesse sentido, o infantil, eu que adoro coisa lúdica, flui muito, e o adulto, eu suo mais para escrever, porque eu tento sempre me tirar da caixinha, me tirar dos mesmos lugares, não usar as mesmas cartas na manga, e aí você vai ficando mais velho, você vai ficando mais difícil, então eu vou sempre tentando me rever. Então, verdade. Eu respondi direito. Não, foi ótimo. Deu para entender bastante. Você falou várias coisas que eu nunca tinha parado para pensar assim, nesse comparativo. Bem legal. Seguinte, não sei se passaram aí para você. A gente tem 2 quadros aqui no programa. Em um deles, eu gosto de falar assim, uma notícia. Essa é a hora que eu sempre peço, desculpa para o meu espectador, porque
a notícia da última semana. Eu sempre falo uma coisa ruim, uma coisa chata. Enfim, não sei se você conseguiu pensar numa notícia dos últimos dias que tenha te marcado. Pode ser positiva, pode ser negativa, não precisa ter a ver com o tema. Se você não tiver pensado, eu posso começar e aí dar um tempinho para você, ou a gente pula. Mas eu posso começar então? Quando você... Pode. Eu pensei numa notícia, não pensei, eu vou sempre ir olhando, né, as notícias do dia, e hoje saiu uma notícia ontem, no G1, que, enfim, como eu disse, eu sempre peso o clima nessa hora. Eu acho assim, só para quem está assistindo o programa a primeira vez hoje, a gente já falou no último Pela Lente, no último Panoramas Conecta, que é um programa que a gente tem toda quarta-noite, sobre o caso das invasões em escolas. Isso é um tema que continua acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, está tendo muito burburinho sobre possibilidades de ataques. Assim, está se instalando, não sem motivo, um certo clima de pânico entre mães e alunos, assim, e pais, e comunidade escolar, e professores. Natural que isso esteja acontecendo. Então, assim, já falei algumas vezes, acho que isso é um assunto recorrente, a gente pretende falar isso de novo no programa de quarta, 9h, a gente vai trazer um professor também para a gente falar. Então, assim, só para dizer que não estou doida, esse tema está rolando, a gente vem falando dele. O tema que eu separei hoje, na verdade, é outro tema muito triste, assim, se tratando aqui do Rio de Janeiro. O João fez uma reportagem falando que o Rio teve pelo menos 40 PMs expulsos só em 2023, a gente ainda está no dia 10 de abril, por crimes como ligação com milícia, homicídio e extorsão. Entre 2018 e 2022, 592 policiais foram exonerados por esses motivos. Esse número é maior do que todo o BOP. O BOP tem 400 militares. Só na PM, mais pessoas foram expulsas do que toda a quantidade que tem no BOP. No estado, hoje, tem cerca de 40 mil PMs. E aí, dados obtidos pelo G1 mostraram que durante pouco tempo do governo Witzel, essa queda foi absurda, a queda de PMs expulsos. Que é muito triste que você tenha essa quantidade enorme de PMs expulsos, de PMs que precisem ser expulsos, que significa que a polícia militar está cometendo essa quantidade de crimes. E eu ainda acho que, assim, até chegar no momento de expulsar o PM da corporação, é porque já chegou muito longe. A quantidade de PM que tem ali fazendo muito problema e está, assim, muito envolvido com muita coisa é muito maior do que isso. E aí, no governo Witzel, essa quantidade foi muito, muito, muito reduzida. E aí o Witzel teve a audácia de dizer, o João foi ouvir o Witzel. O Witzel falou assim: muitas expulsões envolvem casos de perseguição política, o que desmotiva a tropa e destrói a cadeia de comando, piorando os indicadores criminais. A mancha criminal passa a ser ignorada e prevalecem os interesses políticos no uso da corporação. Ou seja, ele está indicando que essa quantidade de expulsões por milícia, homicídio e extorsão, na verdade, não aconteceu, isso aí é perseguição política. Então, assim, a Polícia do Rio de Janeiro é muito especial, né, gente? A polícia, de maneira geral, a instituição, a gente tem um programa aqui, uma entrevista do ano passado, retrasado, a gente fala muito sobre a segurança pública no Brasil, mas mais focada no Rio de Janeiro, a problemática que a gente tem com relação a isso, né? O problema da militarização, que está na polícia também, mas a Polícia do Rio de Janeiro ela é ainda mais especial, são muitos motivos, e acho que esse é apenas um dos muitos motivos que fazem com que o nosso buraco seja muito mais embaixo por aqui, né? Enfim, como eu disse, eu sempre peso o clima nessa hora. A gente estava alegre, feliz, falando de teatro infantil, e eu trago o drama da gente. Não sei se você conseguiu pensar em alguma coisa. Se quiser, a gente pula para o próximo. Não, esse tema, ele está permeando mesmo, né? Eu tenho um filho numa escola e isso está tá entrando em vários grupos de pais. Eu acho um absurdo, assim, o ponto que a gente chegou é muito triste, assustador. Para mim, isso tem que ser bloqueado imediatamente, encontrar esses criminosos. Se for o caso de gerar um pânico coletivo, foi alcançado. As pessoas ficam sabendo se isso vai acontecer ou não, na dúvida, entram em pânico. E isso é muito sério, isso é uma calamidade pública, né? Isso é a crise total do nosso sistema de segurança público, tudo que foi sustentando, demora que cai. Num estado, eu acho que o Rio de Janeiro, né, a gente que mora no Rio de Janeiro, com tudo que aconteceu, com todos os governos passados, atuais, de muitos anos, tá cada vez uma desigualdade assustadora, enquanto a gente vai sustentando ali alguma base que tem uma hora que não dá.
E eu acho que, assim, eu não tenho muito agora, eu tento manter, o que eu tento fazer nessa hora? Manter a calma, para não entrar em pânico e entrar em contato, ler, falar com pessoas, né? Entender o panorama do lado de uma figura maior. Mas assim, é muito sério, eu acho que é um estado muito sério que a gente está com pandemia também, que teve muita corrupção, muito triste que aconteceu na pandemia com o nosso país. Então, sabe, eu acho que para a gente, para mim, assim, eu tenho uma coisa de entender tudo antes de sair também agindo, principalmente nessa era da internet, né, de uma forma leviana, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vontade que dá é sair, né, metendo a mão em tudo, assim. O medo, é um medo absolutamente justificado, mas é um sentimento que faz a gente, muitas vezes, botar os pés pelas mãos, em diversas situações, né? Que a gente está falando das escolas, enquanto mãe, professor ou filho, mas é um sentimento perigoso. É uma notícia que não tem, acho que não tem nenhuma outra que consiga, ela dominou, né? Porque é uma notícia muito séria, é uma notícia muito... Porque a gente sabe que quando se mexe com a base, que são as crianças, é para desestabilizar mesmo. É um plano muito criminoso e ele precisa ser separado imediatamente. E, para mim, é algo de cunho nacional, não só estadual, sabe? Totalmente, totalmente. O próximo quadro é de dica. Né? Então, já que eu comecei outro, vou começar esse também. Não sei se você conseguiu separar, então já vou dando tempo para pensar. Como eu disse no último programa, está muito difícil para mim, gente, porque como tem programa toda semana, a minha vida ela não é agitada o suficiente para eu ter uma dica toda semana. Está muito difícil isso. Mas eu vou dar... eu vi a peça do Milo, a dica eu não vou repetir, a dica que já é o programa. Então, a minha dica é um espetáculo que eu não assisti ainda, chamado, ele rodou em alguns lugares e vai estrear agora no Teatro Dulcina, essa sexta, vai até dia 30 de abril, toda sexta, sábado e domingo, 7 da noite, sexta e sábado, domingo, 6 horas. Então, assim, dá para fazer um mutirão de espetáculo de repente, porque é classificação livre também, embora não seja infantil. É um espetáculo chamado Solidão, que conta basicamente a história de dois irmãos que estão ali em casa e tal, um espetáculo que também surgiu ali na pandemia. E, pelo que eu entendi, parece que um dos personagens está ali numa doença e eles estão vivendo esses últimos momentos, sem saber qual vai ser o último momento, sabe? Então, é um pouco a partir dessa reflexão. Então, eu vou assistir nessa sexta, 7 horas, vou estar lá. O Teatro Dulcina fica na Rua Alcindo Guanabara, 17, no centro do Rio. Então, assim, essa peça é no centro, a peça do Gabriel é no centro, dá para ir nas duas super, tá? Que uma 4 horas, acaba 5, aí 7 horas tu já tá e deu tempo até do lanche. De repente, 2 peças no mesmo dia. Fica uma dica, pensei aqui enquanto falava, para assistir. Se chama Solidão, aí vai de agora, dia 14, até dia 30 de abril, que também é quando acaba o Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo, até dia 30 de abril. Você tem alguma outra dica pra gente? Sim, também no centro, fazendo combo, tem 2 peças que eu acho que vale a pena ver. No próprio Glauci Rocha, que é os Distorções, que é uma peça de um autor, agora você me pegou, acho que é Fabrício, ele é um autor brasileiro, que parece que são maravilhosas, que é a Mariana Consor e a Carmen Frenzel, com direção do Eduardo Bacari, que está ali das 7 horas também, no Glauci Rocha. Então, dá para fazer, sair, ver o Gabriel, comer um negocinho e voltar. E é em frente ao metrô da Carioca, então não tem nenhuma margem de perigo, está ali na frente do metrô. E tem uma outra que eu estou louca para ver, eu não vi, mas reestreou agora, que é o Alessi Brandão, um musical, que é sobre Alessi Brandão e tal. Também é a mesma produção do Gabriel, A Palavra Z, direção de produção do Bruno Mariós, com a direção do Luiz Antônio Pilar. E eu acho que deve ser... E ela no João Caetano, então é fácil, porque são 700 lugares, então acho que vai ter ingresso, e deve ser bem interessante. Eu estou louca para ver também, vou fazer esse combo. Boa também, essa é boa também. Eu vi que reestreou também, não assisti, estou bem curiosa.
Muito obrigada por você ter participado aqui desse programa hoje. Eu queria que você convidasse quem está assistindo. A gente já está convidando meio que o programa inteiro, né? Mas agora vamos fazer aquele convite formal para quem está assistindo a gente, imagino que são adultos assistindo a gente, que levem seus filhos, seus netos, seus primos, seus sobrinhos para ir lá assistir Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo no Glaucio Rocha. Então, quero convidar vocês para assistir o musical infantil Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo, que é uma história de um menino que ama dançar, e com música ao vivo, um elenco lindo, maravilhoso, sou suspeita. A peça está sábados e domingos, às 4 da tarde, no Teatro Glaucio Rocha, que fica no Rio de Janeiro, no centro da cidade, em frente ao metrô da Carioca, até dia 30 de abril. E o ingresso é preço popular, R$ 20 inteira, R$ 10 meia. Então, estamos esperando vocês. Arrasou, esse precinho é ótimo, maravilhoso. E de frente com o metrô, melhor ainda, mais fácil ainda, gente. Obrigada, Renata. Sucesso para o espetáculo, sucesso para aí tudo que você tem feito. Eu já te conheci antes, Renata. Não te conheci ontem, não. Você não sabe, já te acompanhava. Fico muito feliz agora estar podendo assim, ter esse contato mais próximo aqui na entrevista, conhecer mais de perto ainda seu trabalho. Obrigada mesmo. Muito obrigada, o prazer é todo meu. E quando quiser, conte comigo também. É isso, gente. Ó, nossas redes sociais estão aqui na descrição. Pix também aqui na descrição. É isso. Beijos e até a próxima. Quando você menos viu, eu aparecer aqui nesse YouTube. Você respirou, tô aqui de repente. Beijo, gente. Tchau.